Pela primeira vez, Javier Milei consegue uma ampla reforma na Argentina. Mesmo medidas um pouco impopulares por implementar várias medidas liberais em um país que naturalmente foi muito assistencialista com o tempo, né, Zé? O Javier Milei conseguiu, nessa semana, aprovação no Congresso e agora também no Senado. Dentro dessa reforma, a gente tem reforma trabalhista, a gente também tem uma reforma administrativa que permite redução de gastos públicos, além de vários projetos de privatizações. E nós vamos falar hoje aqui no Soco Matinal sobre isso, além de várias outras notícias, que tudo compiladinho aqui, preparado para você começar o seu dia sentando com as pessoas e sendo muito mais inteligente que elas. Ao meu lado aqui, como sempre, nosso querido Douglas Ribeiro, especialista em investimentos. Então, eu sou o Douglas, você de casa não é o Douglas. Tô fazendo esse meme porque muitas pessoas falam sobre isso pra mim. Hoje a gente vai falar sobre muitas notícias legais, tanto a parte internacional também como nacional. E a gente vai ser bem legal esse bate-papo, porque também vai trazer algumas noções que a gente tem sobre visão também da Argentina, que é um grande player no nosso parte ali comercial também. Também ao meu lado aqui hoje, nosso consultor de investimentos, José Jager, responsável por fazer esse chimarrão dos mais feios que eu já tomei na minha vida, realmente. Mas com carinho e com amor para vocês aí acompanharem. E também temos hoje, novamente, a voz do além. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Vamos aí que a gente tem muita coisa para falar hoje. Vandinho dos Drones. Hoje o Vandinho dos Drones é o dia que ele mais trabalha na semana. De manhã, pela primeira vez, novamente acordando cedo. Não, então, só por causa de vocês eu tô acordando cedo. Sim, me sinto muito especial pelo que eu te conheço sobre o seu hábito noturno. E também hoje temos lucros líquidos aqui no canal da VP. E também temos a gravação do Giro da Bolsa. Então hoje é um dia que o Vandinho mais trabalha. Hoje é complexo o dia do No Vandinho. Sextou dizem que quem trabalha é só quem não estudou, quem é mal organizado, né? O Vandinho estudou, é um cara organizado, e a gente vê que ele vai trabalhar. Nossa, Então, sextou não é verdade. diferente. Nossa, sextou é diferente. Nossa, sextou é muito diferente. Aqui é trabalho, né? Nosso texto é trabalho. Não é prazer, é trabalho. Joés. Então começamos hoje com os nossos índices. E os índices também dessa vez estará na descrição. Então se vocês quiserem ouvir esse poema da economia, que é a recitação dos índices pelo nosso querido Douglas, você pode ir acompanhando também aqui na descrição. Então vamos lá para a parte dos índices. A gente começa pelos Estados Unidos. Os três principais estão caindo ali, o Dow Jones caindo 0,69, o SP500 Futuro 0,39 e também o Nasdaq 0,15. Na parte ali da Ásia e Pacífico, a gente tem a subida da Bolsa da China, então ela está se recuperando, porque nos últimos programas que a gente teve, a gente viu que, além do feriado chinês, que não abriu, mas nos outros dias também estava caindo bastante, muito por conta ali do minério de ferro e também de algumas questões que envolvam a política também, incentivo do governo. Então agora está subindo, a questão a Bolsa do Japão também está subindo 0,29, e uma que está caindo bastante é ali da Austrália, que é o ASX 200, caindo 0,33. Na parte da Europa, todos os índices estão caindo, e é muito curioso, porque é uma das quedas maiores que teve nos últimos anos. Muito por conta ali do nosso amigo Manu, que ele quis fazer toda aquela jogada política, que a gente já falou nos programas anteriores. Então, eu vou passar mais pela parte da França e também da Itália, porque a França está caindo 1,98 e a Itália 2,03. Então, são para os padrões europeus, lembrando ali nosso Ciro Gomes, é uma queda muito alta. Então, isso também traz uma certa incerteza ali na Europa. Já a parte das commodities, a gente teve o petróleo Brent caindo 0,12%, chegando a 82,65 dólares, que ele é o nosso índice referência quando a gente está falando sobre petroleiros do Brasil e também as privadas, tem também ali dos Estados Unidos, então ele é o mais usual para você fazer o seu markup, que é como se fosse precificar seu preço mesmo ali dos seus produtos. A parte ali do minério de ferro, ele tá subindo 1,97, chegando a 114 dólares, então ele teve a sua retomada de crescimento novamente, porque estava caindo muito, chegou a teve alguns problemas que a gente viu que ele estava caindo quase 4%, então voltou a subir. E o nosso querido Bitcoin também teve uma tendência de alta nessa manhã, chegando a 66.553 dólares, a 0,27 de aumento, de subida nessa manhã. No âmbito internacional, então, a gente vai para essa notícia que impacta diretamente no nosso mercado, que é essa grande vitória, né? Javier Milei teve seu melhor dia.
podemos assim dizer, dentro da Argentina, com essa grande aprovação de medidas liberais, né? A gente vê aí 1,35 m de puro liberalismo econômico. Então, Javier Milei aí conseguiu essa aprovação e isso impacta diretamente o nosso mercado porque a Argentina é um dos maiores parceiros comerciais do Brasil no mundo. Na América Latina é o nosso maior parceiro comercial, né, Zé? Com certeza, na parte do milho, soja, carnes e também nos manufaturados, como carros, peças de carros aí, a Argentina tem uma parceria com nós muito forte. Então, se a economia da Argentina vai bem, acaba nos beneficiando também de forma indireta, porque a gente é o nosso maior parceiro comercial aqui na América Latina, a gente sabe disso. Além de que o Javier também vem de uma escola austríaca, que o Douglas é um entusiasta, não é, Douglas, da escola austríaca? Sim, é porque a escala austríaca, ela tem muito essa parte da ação humana, né? Tem ali o mercado livre também e a ação humana, e você também tá com aquela questão mesmo de liberdade dos indivíduos. Então, o Milei, ele traz às vezes pautas que não são tão populares, né? Porque historicamente a Argentina teve ideologias um pouco mais diferentes, que era a parte mais ali assistencialista, e hoje o Milei, ele tá trazendo questões mesmo estruturais, então ele tá tentando mudar a Argentina de uma forma estrutural, pensando também no longo prazo, porque quando você diz ali que vai ter um equilíbrio fiscal, porque aí entra essa parte aí de reforma administrativa e menores gastos públicos, você também está falando que você vai ter uma certa previsibilidade macroeconômica, então isso faz com que os juros caiam, você faz com que o PIB também começa a querer subir, então isso é importante que gera toda a riqueza local. Na própria notícia tem um dado bem interessante que eu queria trazer, é um pouco mais técnico, mas eu acho muito interessante trazer isso. A Bolsa da Argentina tem subido bastante, então na própria notícia fala que já subiu quase 80% considerado em 12 meses. Por que isso acontece? É porque quando você está em economias mais inflacionárias, hiperinflacionárias no caso da Argentina, você utiliza o CPC 42, que as empresas têm que reconhecer os seus ativos e passivos dentro do balanço patrimonial a valor justo e não a valor presente. Qual que é a diferença dos dois? É que quando é valor justo, você pega preços a mercado. Então, em economias mais inflacionárias, é natural que, por exemplo, um carro popular que no Brasil custa, por exemplo, 60 mil, 50 mil, lá vai ser muito maior, então vai ser algo em torno de 100. Então, isso meio que infla os balanços das empresas nos próprios demonstrativos contábeis. Então, isso faz com que a própria bolsa deles tenha que reconhecer esse ajuste e, assim, trazer maior retorno. Porque senão ficaria muito fácil, né? Por exemplo, subiu 80%. Então, por que o mundo todo não investe na Argentina? É por conta disso. Porque você tem o ganho nominal e você tem o ganho real. Então, quando a gente pega essa parte da inflação, a gente percebe que mesmo tendo essa elevação de 80%, ela não bate a inflação. Então fica um descasamento ali de ganho real e ganho nominal. Ou seja, não adianta subir 80% se a inflação está em 110, né? A gente vê aí. Não faz sentido. Então, não encarem essa notícia como um super crescimento da Argentina. O que o Javier Milei conseguiu foi principalmente estancar a queda, ou seja, frear a queda e não necessariamente uma evolução gigantesca de crescimento dentro da Argentina. Já no âmbito nacional, né, nós temos o dólar fechando abaixo dos 5,40, né, bateu 5,40. O presidente Lula, junto com o seu ministro da Fazenda, Fernando Haddad, conseguiu aqui mudar um pouco o discurso, falar um pouco mais sobre equilíbrio fiscal e o mercado reagiu bem a essas novas falas, pois durante a semana, né, algo que também influenciou na alta do dólar foi justamente o posicionamento o posicionamento do nosso presidente Lula, que para cobrir um pouco o déficit fiscal, né, o rombo fiscal que a gente tem aqui no Brasil no ano, o governo não optaria por redução de custos, de redução de gastos públicos, mas sim por aumento de arrecadação. E aumento de arrecadação é um eufemismo para aumento de impostos, então o mercado não reagiu bem com isso. Só que agora, com esse pé atrás, né, esse novo discurso, o dólar reagiu bem, voltando à casa dos 5,36, e isso impacta diretamente aqui na nossa economia. Eu acho que quem tem cu tem medo, né? Eu acho que o Lulinha deu um passo atrás, porque a gente viu aí essa semana o dólar batendo sua alta histórica do ano, né? Então... Dos últimos 18 meses, Vandinho. Dos últimos 18 meses, olha aí. Então a gente sabe também que, além disso, quando o governo acaba tendo mais gastos, a gente sabe que do bolso de alguém vai ter que sair esse dinheiro, né? E normalmente é um aumento de impostos, que aí sai do bolso da população, e consequentemente, com o aumento de impostos, também a gente vê que tem aí um incentivo para a sonegação de impostos. Isso é interessante a gente falar, que existe uma teoria econômica que é a curva de Lasser, né?
a grosso modo, para que todos entendam, a curva de Lasser ela determina que não importa, às vezes, uma maior alíquota, ou seja, o governo propor uma maior arrecadação, que necessariamente o governo terá uma maior arrecadação. Como assim? Em países emergentes, a taxa alta, assim, o limite para que você consiga o máximo de arrecadação de tributação é de 33, 34% do PIB. Por quê? De acordo com a curva de Lasser, com maior seja a carga tributária em cima da população, mais você vai ter um desincentivo, ou seja, mais você vai impedir a economia ser mais pujante, a gente ter um crescimento econômico, a gente ter uma circulação de moeda, investimento na indústria, e aí você dá uma estagnada na economia. Então, essa curva, ela ocorre da seguinte forma: se o governo tributar mais que o teto dessa curva, pode ser que mesmo tributando mais, não entre necessariamente um valor considerável dentro dos cofres públicos, porque isso faz com que desestimule a economia. Sim, com certeza, isso impacta bastante. E é uma forma mais simplista também de você arrecadar mais, né? Porque você pode ir para outra ala, que acho que volta também na questão do Milei, de você favorecer mais os empresários, os produtores de riqueza, né? Porque a gente tem bens e serviços, então se a gente consegue trazer mais incentivo para a classe que produz, aí também estou pegando também os trabalhadores, porque a parte dos trabalhadores também é muito importante para a economia, você consegue produzir mais, você consegue pagar maiores salários, você consegue reduzir até as taxas, porque, por exemplo, a gente tem uma taxa mais alta de juro, eu sei que essa questão mais de incertezas políticas também, mas a gente também é muito por conta de não ter muitas empresas no mesmo setor. A gente tem, por exemplo, a gente tem setores que 2, 3 empresas controla todo o mercado. Então isso é bem ruim, né? Porque a gente até vai falar de um aqui, no caso, nos próximos notícias, porque você não está estimulando uma maior produção de produtos, né? É bem legal, porque quando a gente vai, por exemplo, para o Instagram mesmo, eu já vi umas postagens em relação a isso. Por que o carro nos Estados Unidos, um carro popular aqui no Brasil, é 80 mil e um carro nos Estados Unidos, para eles lá, é como se fosse 5 mil, 10 mil reais. Mas é porque lá tem uma alta produção. Lá tem uma produção em escala, então fica mais barato. Acaba que é commodity. O custo fixo deles diminui bastante. Isso aí é básico de contabilidade de custos. Quanto maior a produção sua, por exemplo, se você paga um aluguel de 10 mil e você produz 10 mil unidades, vai sair R$1, mas se você produzir 200, vai sair 50 centavos. Isso aí é normal. Então, você quebra o custo pela metade. Então, às vezes, não é tributando mais que você consegue uma maior arrecadação. Muito pelo contrário, a gente pode, inclusive, no liberalismo econômico defende principalmente isso, você reduzir a carga tributária para que você aumente a competitividade, você aumente a produção e assim o governo consiga arrecadar mais. Então, essa é uma notícia muito legal. Voltando também para o mercado nacional, nós temos aqui a B3, a Brasil Bolsa Balcão, né? Nossa empresa é aberta em bolsa, B3, que possui hoje 100% do market share do Brasil aqui. Então, todo mundo aqui... Tá precisando de um concorrente, né? Eu acho que sim. Eu acho que sem concorrente, ela fica muito livre, leve e solta, pode botar aí as corretagens como que é, e a gente não quer pagar corretagem. Exatamente. Então, pode ser que fique mais barato. E a empresa, inclusive, tem ótimos fundamentos, a gente enxerga isso. Não é uma recomendação de compra, tá? Mas a gente gosta da B3 como empresa, né? E você, principalmente, né, Douglas, que... Sim, porque é uma empresa que, além de distribuir proventos, ela também cresce. Então, é uma empresa que tem um payout. Payout é a parcela do lucro líquido que vai como dividendo ou proventos para o acionista. Então, ela tem um payout um pouco mais elevado, em torno de 70%, 80%, mas mesmo assim ela consegue crescer, porque entra muito essa questão de market share, né? Ela não tem muito concorrente. E aí, essa notícia é para você mesmo. A gente está falando de payout. A B3 anunciou, então, 470 milhões em dividendos e em JCP, o juros sobre capital próprio. Então, preparem o bolso aí, acionistas da B3, que vem moeda. Vem moeda no bolso. E no caso, vai ser 280 milhões de JCP. Lembrando que o JCP é diferente do dividendo, ele não é isento, então você tem ali a parte de 15% do imposto de renda, mas para a empresa é legal porque entra como despesa financeira, e despesa financeira ali na estrutura da DRE vai antes do imposto de renda, então a empresa tem uma certa subsídio, isenção, benefício econômico ali, financeiro, porque ela paga menos na alíquota do imposto de renda. E a outra parcela vai ser 190 milhões em dividendos, que é isento, então isso a moeda vai entrar, não vai ser, por exemplo, vai ser R$1 mesmo, vai ser 0,85 centavos, se a gente for pensar se fosse a parte dos 15% do imposto de renda.
Eu acho que também é interessante explicar para os nossos ouvintes o que é a B3, né? O que é a Brasil Bolsa Balcão? A Brasil Bolsa Balcão, para quem não sabe, foi uma fusão que aconteceu entre a CETIP, a B3 e Mercado de Balcão, que ela funciona como é ali onde a gente consegue comprar as nossas ações vinculadas a ela ali, que fica lá custodiada na B3. Inclusive, uma coisa que você falou antes que eu acho legal mencionar é que a B3 hoje é uma empresa que, embora ela pague bons dividendos, ela continua crescendo. E isso é algo meio atípico das empresas do mercado, por conta que normalmente ou a empresa cresce ou ela paga bons dividendos, sendo uma empresa já maturada. Sim, justamente. E uma dica para vocês que estão acompanhando. Então, assim, quem acompanha a gente pega informações bem relevantes, porque a gente quase não vê isso no YouTube. Para você conseguir destacar empresas de crescimento, empresas de dividendos ou empresas de value invest, por exemplo, que é empresa mais de valor, pega pelo payout. Porque pelo payout você vai saber se a empresa está destinando o lucro dela para o acionista ou para o negócio novamente. Aí, além disso, você tem uma métrica que chama CAPEX, que é investimento em imobilizados, em equipamentos, máquinas pesadas. Eu estou pegando mais para uma parte industrial, mas se for uma empresa mais de tecnologia, tem o OPEX, que é diferente porque o OPEX pega investimento em pessoas, investimento em bens mais intangíveis. Então, quanto maior o CAPEX ou o OPEX, quer dizer que a empresa está investindo mais no seu negócio, ali no seu capital de giro também. Então, isso é importante para você destacar o que é crescimento do que é dividendo. Porque, por exemplo, a Ambev mesmo, ela tem a parte dela. Muitas pessoas falam, não é empresa de dividendo, porque ela paga em percentual bem pouquinho. Na verdade, ela sempre foi uma empresa de dividendos. O problema dela sempre foi a questão do valuation. A gente sempre teve uma expectativa de crescimento da empresa, mas ela é uma empresa que destina quase 80% do lucro dela para os acionistas. Então, é sim uma empresa de dividendo. Só que no preço certo, às vezes ela pode ter um percentual um pouco menor. Indo para o nosso último quadro das notícias não tão irrelevantes, nós temos aqui a nossa Havaianas, José. Havaianas anuncia os preços de uma coleção de luxo junto com a Dolce Gabbana. Então, olha onde nós chegamos. Eu nunca cara. achei que eles iam gourmetizar a Havaiana. Chegou nesse momento. De item de cesta básica a uma coleção de luxo. Lembrei da música quando você fala, olha onde nós chegamos. Aonde nós chegamos. Realmente, parabéns, Havaianas. Mas com certeza, inclusive a empresa que fabrica as Havaianas, a Alpargatas, é a empresa que está no domínio hoje da empresa Itaúsa, que nós somos entusiastas. Itaúsa, além de controlar a Alpargatas, também controla o Banco Itaú, que é a marca mais valiosa da América Latina. Duratex. Com certeza, e a gente sabe que a Havaianas é um produto aqui no Brasil muito, eu ia falar comum, mas não vamos dizer comum, é um produto muito aí Utilizado. Utilizável. acessível, utilizado, exatamente. Todo mundo aí já teve uma Havaianas no pé ou já apanhou por uma Havaianas. Então a gente sabe que a Havaianas é algo que o brasileiro é um entusiasta. E quem que você não conhece que já não teve uma Havaianas? É um patrimônio cultural brasileiro. Patrimônio cultural. Então, inclusive a minha avó chama de chinelo, qualquer chinelo de Havaiana. De Havaiana. Vai de Chita Havaiana. O próprio setor pegou a marca, né? Não, é uma curiosidade. Uma vez eu estava assistindo um jogador que jogava no Real Madrid, na década ali na época do David Beckham mesmo. Os primeiros galácticos, né? Os verdadeiros galácticos, que hoje não é. Hoje não são os galácticos mais lendários. E o Beckham, ele pedia para os brasileiros comprarem uma Havaiana para ele. Então, assim, olha o tanto que é legal, assim, o posicionamento de marca, né? O tanto que é importante essa parte. Porque você, além de... Porque é um pedaço de borracha, né? Vamos assim, pensar. Uma borracha de você colocar embaixo do pé. E mesmo assim, eles conseguem trazer valor não só para o nosso país também, mas também para os acionistas, também para a indústria nacional, porque é uma empresa que exporta bastante. Então, a maior parte ali também das receitas dela vem dessa parte externa. Então, é uma forma de você blindar seu balanço, porque você está também recebendo em moeda forte. Então, é bem legal também para os acionistas também ter essa percepção sobre a empresa. Bem interessante essa nessa parceria notícia aí com a Dolce Gabbana, é bom a gente mensurar aqui que vão vir 4 novos modelos nessa parceria aí, inspirados nos modelos clássicos das Havaianas lá, de antigamente, nos primeiros modelos lançados aqui no Brasil. Então, parabéns para a marca Havaianas, né, e para os acionistas que já escolheram essa empresa, né. E esse foi o programa de hoje. Para finalizar aqui, o nosso recado final para aquela câmera ali é com você. Com certeza. Então, assim, a gente quer agradecer todos os nossos telespectadores aí que estão nos acompanhando aí. Obrigado pelo carinho. E também queria deixar um aviso que hoje, na parte da tarde, a gente tem o nosso podcast, juntamente com o Raul Sena, os consultores aqui da UVP Capital, juntamente com o Douglas.
vamos estar falando aí de diversos assuntos interessantes no nosso podcast. É um preconceito contra o especialista, né? O que Pois você é. tem contra o Douglas? Pois é, tipo, consultores e o estagiário. Do tipo, Não falem do Douglas.